Olá pessoal, sejam bem-vindos à Tutoria de Química e hoje estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 1 do caderno azul do primeiro dia do Enem do ano de 2009. Então vamos direto para esse enunciado. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%. E por gases traço, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traço, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traço na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. E ali então tem a referência, o local de onde foi tirado esse texto. A pergunta é: considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: alternativa A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Alternativa B, promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4, metano. Alternativa C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Alternativa D, aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Ou alternativa E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Já vou adiantando então, a resposta para essa questão é a alternativa C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Isso por quê? Porque as árvores elas fazem a fotossíntese. Então todo esse gás carbônico que será emitido pela queima de combustíveis, pela industrialização, ele será absorvido pelas plantas, seja pelas árvores, pelos vegetais superiores ou pelas algas. Então, essa é a alternativa que satisfaz corretamente essa questão. Mas por que as outras não? Vamos dar uma olhada na letra A. A letra A diz: reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Bom, o que é irradiar? Irradiar é transmitir, é enviar. O que acontece? A todo momento, o Sol nos envia raios solares. Ele nos envia energia, ele nos envia calor. Esse calor é absorvido pela Terra e é irradiado, ele é retransmitido para o espaço da seguinte forma. Então, aqui nós teremos a Terra, o Sol vai nos mandar energia, só que essa energia ela vai passar pela camada de ozônio, ela vai passar por toda a atmosfera e quando ela chegar aqui na Terra, ela será retransmitida para fora. Só que essas outras moléculas, como a própria questão nos mostrou, o CO2, a água, o metano, elas vão absorver esse calor na hora da saída. Então aqui nós teremos o CO2 e essa molécula aqui, ela vai impedir que todo esse calor que foi enviado para cá saia. Opa pessoal, só um segundinho, porque quando eu estava explicando essa alternativa, eu acabei resumindo demais e me equivoquei um pouco sobre essa parte da energia emitida pelo Sol. O que acontece aqui? A energia emitida pelo Sol, em parte é absorvida pela Terra e parte dela é bloqueada. Dessa parte que é absorvida, somente parte dela será retransmitida para fora da Terra. Então, seria nessa parte de absorção e emissão que os gases do efeito estufa entram em ação. Parte desses gases já atuam de forma natural na Terra, mesmo sem o efeito da poluição ambiental. Então esse é um processo que ocorre de forma natural. Porém, com o passar dos anos, a industrialização e a evolução humana, nós conseguimos aumentar esse efeito, o que é uma coisa ruim. Então, o efeito estufa que nós temos hoje em dia
está acontecendo de uma forma exagerada. Então, toda essa parte que deveria ser transmitida para fora, parte dela ainda está sendo absorvida. Então, é isso que eu tentei expressar quando eu estava explicando esta alternativa. Muito obrigado pela atenção e agora segue o vídeo. Por isso que reduzir o calor irradiado pela Terra não é uma boa opção. Isso faria com que a temperatura da Terra aumentasse muito e tornaria até inviável para que nós sobrevivêssemos aqui. Alternativa B. Produzir a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Por que essa questão não é a correta? Sempre que nós queimarmos a biomassa vegetal, nós estaremos queimando madeira ou combustíveis renováveis. Esses combustíveis, eles são formados por carbono, hidrogênio e em alguns casos eles vão ter alguns outros átomos nessa estrutura, como é o exemplo da clorofila, que ela forma um complexo com metal, que é da onde vem a coloração verde, certo? Quando nós queimarmos moléculas carbônicas como o CH4, nós vamos estar produzindo CO2 e H2O. Então, nós estaríamos aumentando a quantidade de moléculas que vão absorver o calor irradiado pela Terra. Então, essa questão, assim como a primeira, está totalmente incorreta. Vamos dar uma olhada na alternativa D e ver por que ela não satisfaz essa questão. Alternativa D. Aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Assim como a alternativa B e a alternativa A, essa alternativa está nos dizendo para aumentar a quantidade de uma molécula que vai absorver o calor irradiado pela Terra, que fará com que a temperatura terrestre aumente. Então, assim como a alternativa A e B, esta questão está nos dizendo o contrário do que nós devemos fazer. Vamos ver a alternativa E, então, para finalizar essa questão. Alternativa E. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Essa questão, ela não nos deu nenhuma molécula polar orgânica. Todas as moléculas apresentadas ali ou são inorgânicas ou são orgânicas apolares. Vamos dar uma olhada nas orgânicas apolares. Essa questão, ela nos apresentou o CO2. O CO2 possui a seguinte estrutura: O dupla C dupla O. Então, essa é uma molécula linear. Por ela ser uma molécula linear, ela vai apresentar apolaridade. Por quê? O oxigênio vai puxar a densidade eletrônica do carbono para ele, e o outro oxigênio também vai fazer isso. Então, nós teremos que, nas duas extremidades, nós vamos ter polaridades negativas. Então, nós vamos ter uma maior atração desses elétrons. Só que, por uma questão vetorial, nós vamos ter um cancelamento dessas forças. Portanto, essa molécula ela não vai possuir uma polaridade, porque ambos os oxigênios vão atrair igualmente os elétrons desse carbono para eles. Portanto, CO2 é uma molécula apolar. E ele também nos deu o CH4. O CH4 possui a seguinte estrutura: um carbono com 4 hidrogênios. O formato dessa molécula é um tetraedro. Então, a forma mais correta para nós representarmos ela seria a seguinte: C, 2 hidrogênios precisam estar no plano e outros 2 fora do plano. Então, um vai apontar para frente e o outro vai apontar para trás. Nesse caso, essa molécula também é apolar, porque cada um dos hidrogênios vai estar doando densidade eletrônica para o carbono. Então, novamente, essa questão de polaridade das moléculas se baseia na eletronegatividade dos átomos que compõem essa molécula e também no vetor causado por eles. Então, a densidade da molécula vai apontar para o centro, essa densidade eletrônica, em todas as 4 direções que estão os hidrogênios. Portanto, os vetores vão se cancelar e essa molécula vai ser apolar.
No entanto, as outras moléculas que foram apresentadas aqui, o H2O, por exemplo, é uma molécula polar. Vamos mostrar aqui o H2O, então. H vai estar ligado ao oxigênio. Nesse caso aqui, nós vamos ter que a densidade eletrônica vai apontar para o oxigênio, porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo nesta molécula. Só que nesse caso, ambos os vetores de densidade eletrônica vão estar apontando para o oxigênio. Então, nós vamos ter uma polaridade. Então, o oxigênio vai possuir carga parcial negativa e ambos os hidrogênios vão possuir carga parcial positiva. Então, pessoal, para essa questão era isso. Qualquer crítica, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, basta deixar aqui nos comentários ou no Instagram, que vai estar aparecendo aqui, ou ainda agora nós estamos com uma página no Facebook. Então é só procurar lá, Tutoria de Química, que você vai facilmente encontrar a página. Ou acessar pelo link que vai estar aqui na descrição. Se você estiver gostando dos conteúdos que eu estou trazendo, eu peço que você se inscreva no canal e deixe um gostei no vídeo, porque assim eu vou saber que estou trazendo esses conteúdos de uma forma que está sendo agradável para você. Caso você também não esteja gostando, deixe um não gostei e diga por que você não está gostando dos conteúdos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.